Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás e canal Sobrevivendo na Tribulação. Meu propósito aqui neste momento com esse vídeo é trazer uma palavra para meditação e para que venhamos a desmembrá-la conforme se encontra a história da humanidade, conforme nós temos vivido nos últimos anos no mundo. A palavra é em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Este é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Veja bem, a palavra de Deus está mostrando, através do homem considerado, segundo a Bíblia, o homem mais sábio do mundo. E aqui eu quero fazer uma vírgula para explicar. Salomão foi o homem mais sábio do mundo segundo a sua época. Porque as pessoas costumam considerar que Salomão, porque Deus diz que depois de ti não haverá ninguém e antes de ti não houve ninguém tão sábio, que Deus está falando isso a respeito de Salomão, a respeito de todas as eras. E não. Salomão foi o homem mais sábio do mundo segundo a sua época. Ora, nos dias de hoje, Salomão teria que se deparar com situações que envolvem o cotidiano da nossa época. Salomão foi o mais sábio do mundo, porque na época dele, a inteligência dele, a sabedoria dele, sabia resolver, sabia propor, sabia mensurar e coordenar situações daquela época. Hoje em dia, nós sabemos que temos pessoas que desenvolveram uma sabedoria muito maior do que Salomão. Mas essa sabedoria voltada para a época em que estão situados ou se situaram. Por exemplo, eu posso dar minha própria constatação. Einstein, por exemplo. Einstein foi uma pessoa acima do QI de todos da sua época. E muita gente só concorda com isso, mas nem sabe o que Einstein desenvolveu. Nem sabe o que Einstein promoveu. Quando dizem a respeito da teoria da relatividade, se você for fazer uma pesquisa, você vai perguntar para as pessoas: você sabe o que Einstein fez para ser considerado um gênio? Muitos vão dizer: a teoria da relatividade. E o que é isso? Não sei. As pessoas nem sabem. Nem sabem. Eu creio num dos homens, na minha sincera opinião, que foi sábio para sua época, que foi inteligente para sua época, por exemplo, Alberto Santos Dumont, que inventou o avião, e que há uma controvérsia até hoje, porque nos Estados Unidos eles alegam que quem inventou o avião foi os irmãos Grimm. Por eles ter feito uma máquina voar alguns anos antes de Alberto Santos Dumont. Né? Aí há uma controvérsia, porque o avião dos irmãos Grimm, ele precisava de uma catapulta para jogar ele no ar, então o motor era ligado e aí ele voava. Enquanto que Alberto Santos Dumont, ele saiu do chão, subiu pouco mais de 2 metros e depois desceu. Então tem que ser considerado
tem que ser analisado. O que é voar? É através de um mecanismo que impulsiona ou através do motor que sai do modo de movimento zero, aumenta a sua velocidade até atingir a altura. Mas não partindo para essa questão de quem foi o primeiro, quem foi o segundo, na minha sincera opinião, por exemplo, Alberto Santos Dumont, um homem muito inteligente, muito sábio. Você sabia que, por exemplo, foi Alberto Santos Dumont que inventou o relógio de pulso? Você sabia que foi Alberto Santos Dumont que inventou o balão dirigível? Porque, na verdade, se encontra em algumas anotações de Leonardo da Vinci, ele já fazendo projeções do balão de gás, né? Com ar quente, na verdade não é de gás, é ar quente, balão de ar quente. E na China, eles já faziam esses balões em tamanhos menores. Mas Alberto Santos Dumont inventou o balão dirigível, inventou o relógio do pulso, e na minha sincera opinião, a maior invenção dele não foi nem o 14 bis, que foi o primeiro avião. A maior, vamos botar assim, o maior feito dele foi o Demoiselle. O que era o Demoiselle, irmão Paulo? Demoiselle foi o avião que ele projetou, que tinha capacidade de subir bem mais alto e mudar direções. O 14 bis não mudava direções. O 14 bis ele subiu, mas ele foi em linha reta. O Demoiselle, tanto que quando ele foi inventado, que ele entregou os projetos para quem quisesse, o Demoiselle foi produzido em alta escala, em número alto, e foi o avião que deu a entrada na Primeira Guerra Mundial. Modelos baseados no Demoiselle. Mas eu estou fazendo só uma vírgula aqui para mostrar a respeito dessa sabedoria de Salomão. Porém, voltando novamente para o que eu estou falando, a palavra de Deus está mostrando que Salomão chegou a uma conclusão. E nessa conclusão ele disse: olha, compreendi ainda tudo que Deus faz dura para sempre. Aí ele diz: ao que Deus criou, veja bem, ao que Deus criou, não é ao que o homem criou, porque na verdade o homem não tem a capacidade de criar nada. O homem não tem a capacidade de criar nada vivo. Tem que deixar bem claro essas coisas aqui. Assim como no mundo espiritual, Satanás não tem o poder de criar nada físico. Ele produz lá e ele instiga o ser humano a transformar aquilo que ele precisa. Da mesma forma, o ser humano não tem condição de criar nada vivo, nada novo. O ser humano, ele transforma. Lembre-se no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus colocou o homem para administrar. Ele não colocou o homem para criar. O homem não tem a capacidade de criar nada vivo. Ele tem a capacidade de transformar. Vou dar um exemplo prático para você a respeito disso. Eu posso falar com propriedade do que eu vou dizer agora, porque eu estudo e continuo estudando, né, a respeito disso. Você sabia, por exemplo, você sabe o que é um gado PO? Não, irmão Paulo, não sei o que é um gado PO. O PO quer dizer puro de origem. Quer dizer que é um gado que ele não tem mistura de nenhuma outra raça. Ele é puro de origem. Gado PO. Esses
esses tipos de gado, essas raças, elas são muito antigas e vem mantendo com o passar dos anos, vem mantendo as características que perpetuaram na espécie. Então, vou dar um exemplo de alguns gados PO aqui para você. O que mais se conhece no nosso Brasil é o Nelore, um gado oriundo da Índia. Foi a raça que mais se adaptou, mais se desenvolveu aqui. É o maior rebanho de gado no nosso país, é o Nelore. Mas tem outras raças PO aqui também, oriundos, por exemplo, da Índia. Vou dar aqui exemplos. O Guzerá é uma raça oriunda da Índia. Na Europa, que são os taurinos, nós temos aqui o Hereford, nós temos aqui Limousin, né? Mas existem raças de gado que são a junção de duas ou mais raças. Então, eles são uma mistura. E quais são esses gados? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Braford. O Braford é a junção de um Hereford PO com uma raça zebuína. Pode ser Nelore. Geralmente eles cruzam com Nelore. Com Nelore, pode ser um Guzerá, né? Pode ser um Brahma. Então, surge uma nova raça de gados e eu particularmente sou muito fã dessa raça, que é o Braford. É uma junção de um Hereford com uma raça zebuína. Vou dar um outro exemplo de outra junção de gado. Nós temos aqui no nosso Brasil uma raça formada aqui, originalmente brasileira, porém é uma raça sintética. O que quer dizer uma raça sintética? Que ela foi formada a partir da junção de duas ou mais raças. E qual é essa raça, irmão Paulo? É a raça de vaca que mais produz leite no nosso país. A raça genuinamente brasileira, chamada Girolando. O que é essa raça? É a junção de uma vaca holandesa com um boi gir leiteiro. O gir leiteiro é uma raça PO oriundo da Índia. E a raça holandesa é uma raça PO também oriundo da Europa. A junção dessas duas raças formaram uma raça que é considerada uma raça brasileira, que é a Girolando. É ela que produz a maior quantidade de leite no nosso país. Ah, irmão Paulo, não é a vaca holandesa? Não. Não é a vaca Jersey? Não. Não adianta dizer outra raça. A raça que mais produz leite no nosso país é a Girolando. Uma raça genuína brasileira. Porém, é a junção de duas raças. E tem mais. A Girolando ela é considerada Girolando quando é 5/8. Meio sangue não é considerado Girolando. Então, pega uma raça holandesa, cruza com uma raça zebuína, pode ser o Nelore, né? Mas geralmente eles usam o gir. Usam um gir leiteiro, aí vai surgir um filhote, né? Uma vaca meio sangue. Quando essa vaca meio sangue está adulta, eles cruzam novamente com um gir e aí surge a vaca 5/8. Essa é a considerada Girolando. Entendeu? Eu sei que, puxa, mas é muita informação e parece que fugiu da palavra de Deus. Não, eu tô te mostrando por causa que a palavra de Deus está dizendo assim, ó. Algo que Deus criou. Então, o que Deus criou? Tudo que nós encontramos no mundo foi Deus que criou? Foi. Tudo. O que Deus encontramos no mundo foi Deus que criou. Mas tem coisas que o ser humano modificou e assume para ser como criação, e não é. Ok? O ser humano não tem condição de criar nada com vida. Nada.
O ser humano, ele mistura, ele transforma através de misturas. Então, quando a palavra de Deus está dizendo assim, ó, o que Deus criou, é tudo aquilo que o ser humano não teve condição de surgir, fazer surgir. Por exemplo, redes sociais foi Deus que criou? Não. Por exemplo, o ônibus, o carro, foi Deus que criou? Não. O avião, foi Deus que criou? Não. Tá, então o ser humano pode criar, irmão Paulo. O ser humano, ele utiliza das descobertas que Deus permite para dali fazer se materializar aquilo que o conhecimento trouxe na mente do ser humano. Antes de surgir o carro, teve que surgir estudos de física, estudos de biologia, estudos de matemática, estudos de muita coisa que o ser humano foi aprendendo até chegar o momento de produzir, por exemplo, um veículo. O projetista projetou lá, mas ele teve que estudar português, teve que estudar matemática, teve que estudar a língua do país dele, teve que estudar física, teve que estudar mecânica, teve que estudar, sabe? A partir de tudo aquilo que o ser humano começou a apresentar, não como ele tivesse criado, mas quando ele descobre essas coisas. Agora, ser humano nenhum tem condição de produzir nada vivo. Vou te dar um exemplo. Olha só. Vou te mostrar como o ser humano não produz nada vivo, porque está na Bíblia. Não foi esse o poder que Deus deu para o ser humano. Alguns anos atrás, vamos botar aí por cima, uns 5 anos atrás, eu vi um vídeo no YouTube, até um irmão em Cristo que tem um canal, e ele mostrou e deram um jeito de anular, né? Isso aí a gente sabe que por trás disso tá a nova ordem mundial, essas coisas. Mas ele mostrou num país asiático, penso eu que pela a forma como eles falavam e até mesmo o fenótipo, assim, que deveria ser ali aqueles países ali, Indonésia, Bangladesh, alguma coisa ali. Ele mostrou um vídeo gravado por eles lá, e dá para ver que não é uma montagem, é um vídeo de um vilarejo em que eles de madrugada viram uma determinada propriedade rural. Eles viram um barulho no cercado onde tinha as cabras, e eles foram lá e verificaram que tinha um animal preso numa das cabras. Inclusive essa cabra tinha um filhote, e o filhote estava sempre ali gritando ali, chamando a mãe, mais pertinho da mãe. E essa criatura que estava grudada nessa cabra é igualzinho, mas idêntica. Eu nunca vi uma coisa tão idêntica. Sabe aqueles capachos que fica na entrada da porta, assim, que a gente bota para limpar os pés antes de entrar para dentro de casa? Era idêntico, um capacho bem preto, só que tinha 2 braços bem peludos. Idêntico, um capacho bem peludo, mas tinha 2 braços bem compridão, mas compridão mesmo, enrolado nessa cabra. E eles, por não conhecer aquilo, ficaram preocupados e começaram a cutucar aquela criatura para largar a cabra. E foi aquele griteiro, o pessoal, as mulheres, né, claro, no idioma deles, gritavam e falavam: meu Deus, o que é isso, né? Eu entendo, né? E aquela criatura não largava a cabra, aparentemente não estava machucando a cabra, mas estava, né? Lá pelas tantas, de tanto cutucar, aquela criatura largou a cabra. Inclusive o filhote ficava ao redor da cabra, né? É instinto do filhote ficar próximo da mãe, né? Quando aquela criatura largou aquela cabra,
que aí eles estavam cutando com as varas, porque não sabe o que é aquilo, não sabe, né? Aquela criatura se grudou numa das varas que um do vilarejo, da propriedade estava ali, e arrastou aquela pessoa, ou seja, uma criatura daquele tamanho, com uma força imensa, que arrastou o cidadão que estava com uma das varas cutucando lá, que ele tentou segurar a vara e arrastou ele. E aquela criatura se deslocou, se arrastando, e entrou para dentro de um açude, alguma coisa ali que tinha perto ali. E eles correram, e nisso alguém filmando, e os outros tudo com as lanternas extremamente fortes. Dava para ver que umas eram até aquelas com bateria, aquelas baterias que tu carrega a bateria com uma mão e segura a lanterna com a outra. Então tava bem iluminado à noite. E aquela criatura entrou dentro da água e saiu assim, eles batendo com aquelas varas em cima daquela criatura, e é como se não tivesse acontecido nada. Os mais céticos, puxa, é um ser extraterrestre? Deve ser uma coisa do outro mundo. Não, não é ser extraterrestre, não é ser do outro mundo. Com certeza, e aqui sem medo de errar, eu posso dizer que aquilo ali é resultado da transformação que o ser humano faz. Alguma experiência feita em laboratório produziu aquilo ali. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Se você for pesquisar mais a fundo, você vai encontrar muitas matérias falando de criaturas misturadas, criaturas... uma criatura nova que ninguém sabe dizer. Isso é tudo mistura, tudo ser humano que faz. Tudo. Eu não quero entrar mais em detalhes aqui para não dar muito pano para manga, sabe? Mas pesquise um pouquinho a respeito da Área 51 nos Estados Unidos. Pesquise um pouquinho a respeito... de algumas aparições de criaturas estranhas na Ásia e no continente africano, que você vai se surpreender. Então o ser humano não tem condição de criar. Mas e um filho? Não, irmão, pode estar errado um filho. O ser humano produz uma criança. Não. O ser humano... A criança, um filho, uma filha é nada mais, nada menos do que a junção do homem e da mulher. Como eu falei, o ser humano não tem condição de... mas então a procriação não é o resultado do homem criar, não. Deus disse que nós deveríamos nos multiplicar, mas a vida... Quem dá é Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, ao que Deus criou, então é aquilo que o homem não tem condição de criar. E Satanás também não tem condição de criar. Ao que Deus criou, o que está mostrado aqui na natureza, nesse mundo que nós vivemos, tudo aquilo que o ser humano não tem condição de dizer, puxa, isso aqui eu criei e tem vida. As árvores foi o ser humano que criou, irmão Paulo. Não, ele mistura. Quem criou foi Deus. Mas os animais, foi Deus. O ser humano, foi Deus. Olha lá no Jardim do Éden que tu vai ver tudo que Deus criou, meu querido. Tudo que Deus criou estava no Jardim do Éden. E aí, está dizendo aqui, ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. Olha qual é a ordem de Deus. Nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade, veja bem, não está dizendo que o crente, que o cristão, que o judeu, não. A humanidade, é todos, o ame reverentemente. Sabe o que quer dizer reverência? Reverência quer dizer respeito, temor e tremor. Então Deus está dizendo, ao que eu criei, nada se pode acrescentar. Irmão Paulo, sabe, eu nasci, eu sou uma mulher, mas eu só vou me sentir completo quando eu colocar um silicone por causa que meus peitos são muito pequenos. Então você vai acrescentar alguma coisa no seu corpo para que seus peitos fiquem maiores.
Ah, mas irmão Paulo, o meu cabelo é muito curtinho, eu tenho que aplicar um mega hair aqui, alguma coisa para ele ficar mais comprido. Então tu vai acrescentar ao que Deus criou. Ah, irmão Paulo, eu tenho que me encher de pintura aqui, por causa que senão eu não fico bonita, não fico bonito. Então tu vai acrescentar. Ah, Paulo, eu vou pegar, vou retirar aqui, como muitos eu já vi fazer isso. Eu vou retirar aqui. Eu tenho muito peito, isso está doendo minhas costas, vou ter que tirar um pouco. Bom, você apresente primeiro diante de Deus, né? Agora fazer como, por exemplo, a filha da Gretchen que retirou tudo, que retirou o útero, que retirou tudo, para tentar se transformar num homem. Sabe que eu amo aquela menina, sabe? Eu acho. Eu não consigo pegar uma aversão àquela menina, sabe? Eu vejo que. Eu tô fazendo uma vírgula aqui, tá? Eu vejo que aquela menina, ela foi. Ela pegou muito é, péssimos exemplos de homens na vida dela por causa da mãe. E isso automaticamente foi transformando aquela menina, querendo fazer ela inconscientemente se transformar no homem que ela nunca conseguiu ver. Mas Deus está dizendo: nada se pode acrescentar e nada se pode retirar. Então temos que abrir o olho quando começa com essas questões aí. Meu filho estava questionando muito. Não tem na Bíblia que diga que não pode usar pintura? Tem. Quer ouvir? Eu te mostro. Não tem nada que diga que não pode usar já. Tem. Quer que eu te mostre? Eu te mostro. Só que as pessoas captaram algo que Satanás colocou na mente dos líderes religiosos para passar para as pessoas e a fazer com que elas abandonassem essa doutrina. Que mas Deus quer só o coração. Mentira, 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 mentira. Mentira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus é bem clara, tá dizendo assim, ó, que nosso corpo, alma e espírito devem ser mantidos irrepreensíveis para a volta de Jesus. E, meu Deus, apertou. Então assim, ó, trabalhando nesse versículo, você vai ver que as pessoas têm pecado demais contra Deus e vão prestar conta. Antes de você querer alterar o que Deus criou, converse com Ele. Se é questão apenas de vaidade, de estética, é melhor de conversar sinceramente com Deus. Agora, se é questão de saúde, eu, por exemplo, vi o caso de uma menina que ela nasceu com 6 dedos nas mãos e nos pés. E ela não fez questão de tirar. Ela poderia. No ser humano não foi feito com 6 dedos, com 5. Mas ela percebeu que os 6 dedos eles estavam funcional e ela decidiu que não ia tirar. Ela poderia. Ela estaria pecando? Não. Mas ela percebeu que o 6º dedo era funcional, então ela não quis tirar. Ela até achou engraçado aquilo. E tá tudo bem. Assim como tem pessoas que têm algumas coisas alteradas no corpo que realmente precisam ser retiradas, que prejudicam, né? Mas converse sempre com Deus antes. Então, se você está pensando em fazer alguma modificação ao que Deus criou, retirar ou colocar, observe bem essa palavra. O ser humano tem pecado demais contra Deus. Amém? Essa palavra para que todos meditem em nome santo de Jesus.